lembrando assim todo ano as tragédias nacionais e até mundiais. Então, hoje, dia 24 de novembro, né, Abre sua câmera, Arthur, para ficar melhor. para ficar bonitinho. E você como presidente da MEI, né? Se apresenta como presidente da MEI, nem todos são da MEI. Deixa eu abrir a câmera aqui, então, satisfazer. Tá bom assim, Gustavo? Ótimo. Então, gente, meu nome é Mauro Turci, eu sou bombeiro aposentado, eu sou engenheiro, né, de segurança do trabalho, sou engenheiro de produção e gestão ambiental, sou especialista em prevenção contra incêndios e explosões, né? E sou presidente da Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, a AMEI. Eu, assim como o Alisson e o Gustavo, nós fazemos também parte lá do CREA, no grupo de trabalho de segurança contra incêndio. Então, hoje, dia 24 de novembro de 2021, completa 20 anos da tragédia, né, do Canecão Mineiro, uma casa de show aqui em Belo Horizonte, localizado ali no Prado, né, que é chamada a região oeste, né, mas ela está dividida ali entre oeste e centro-sul, ali naquele espaço. Ali está assim, entre Tereza Cristina e a Avenida do Contorno, está próximo à Avenida do Contorno. Então, ali tinha uma casa de show que ainda tem, parece que tem até uma lá, agora está fechada na pandemia, e denominada Canecão Mineiro. E nessa noite, madrugada, né, de 24 de novembro, um grande incêndio assolou aquela casa de show que tinha 1.500 pessoas naquele local, né? A causa daquele incêndio, né, a gente vai falar um pouco para frente, mas foram vitimadas, feridas, né, 197 pessoas, e nós tivemos 7 vítimas fatais. Na realidade, era para termos muito mais vítimas fatais, mas se perdesse meia vida, já era uma grande tragédia. Então, nós tivemos. Eu, apesar de ser bombeiro, igual eu falei, eu não estava de serviço desse dia, porque eu já trabalhava no setor de prevenção, lá do 1º Batalhão. Então, a gente ouviu, eu fui ouvir os noticiários, né, no outro dia, quando eu acordei, e assim, já passou pela minha cabeça 1.001 coisas que iria acontecer no quartel na segunda-feira, em virtude dessa tragédia, né? A gente estava assim, no limiar da virada do século, né? Já no início do século, 2001, e com uma grande tragédia dessa em Belo Horizonte, então a coisa ia complicar para os bombeiros, né? E sim, e realmente foi, né? Durante a semana, nós tivemos muitos problemas lá com relação a vistorias, a normas, né? Mas, enfim. Então, o Gustavo propôs a gente fazer um debatezinho hoje, né? Para a gente nós analisarmos o que evoluiu na norma nesses 20 anos. O que nós evoluímos como profissionais da área de incêndio nesses 20 anos? Vou fazer só um paralelo. Nós tivemos a tragédia do Canecão Mineiro, que foi por um artefato, né, um fogo de artifício, uma cascata pirotécnica, né? E depois, em 2012 anos depois, nós tivemos aquela grande, imensa tragédia lá da cidade da Boate Kiss, né? Então, assim, hoje Santa chegamos a Maria. Santa Maria, obrigado.
nós chegamos hoje com 20 anos da tragédia de Canecão Mineiro. 12 anos depois, nós tivemos uma outra tragédia que morreram dezenas, né, centenas de pessoas. E a gente tem que fazer a pergunta: o que nós mudamos? O que falta para melhorarmos e melhorarmos a segurança dos empreendimentos dos nossos clientes, né, e das edificações? O que eu venho falando isso há muito tempo e recentemente participei do seminário, o qual o Gustavo era um dos palestrantes, e a frase mais que se usava lá, e que eu já falava há muito tempo nas nossas conversas de AMEI ou de palestras que eu ministrava, até cursos que eu ministrava, que chama-se cultura prevencionista. É isso que a gente tem que mudar, é isso que a gente tem que saber, né? A tragédia do Canecão Mineiro, aqui, se não me falha a memória, o Elmir pode até me ajudar aí nessa, eu acho que aqui em Minas foi a maior tragédia de incêndio com vítimas que nós já tivemos. De incêndio, que eu estou falando. Não é de outras tragédias, não. Então, a gente e fica pensando o seguinte: isso não vai acontecer conosco. Na minha edificação, eu tenho 20 anos que eu moro lá, 40 anos, nunca tive problema nenhum. Parabéns, a gente torce para que você fique mais 40, mais 50, sem ter problema na sua edificação, no seu empreendimento. Mas a gente tem que colocar na cabeça a cultura prevencionista. Se a gente trabalha justamente com isso, prevenção contra incêndio. Então, a gente tem que prever para que não aconteça um sinistro, entendeu? A gente sempre tem aquela série de frases, né? Que a gente fala assim: os sinistros acontecem onde a prevenção falha. Quem nunca usou essa frase aí, eu nunca ouviu falar nessa frase. Então, no Canecão Mineiro, tínhamos uma banda tocando, fazendo um show lá para mais de 1.500 pessoas, e foi fazer um show pirotécnico no local sem condições nenhuma. Não tinha condições nenhuma de haver aquele show pirotécnico. Ah, mas era 20 anos atrás. Gente, há 20 anos atrás, todo mundo sabia que não tinha condições de ser feito isso lá. Lá não tinha nenhum menino, lá não tinha nenhuma criança, lá só tinha adulto. Tá? Mas, enfim, né? Ocorreu o sinistro, houve as 7 vítimas fatais, as 197 feridas, mas a gente tem que contar as vítimas que são reflexos dessa tragédia. Porque atrás das 7 mortes, tem 7 famílias, tem 7 famílias de amigos, tem mais 7 famílias de conhecidos. Das 197 vítimas feridas, tem mais, você multiplica por mais 4, mais 5 famílias. Então, assim, é um universo muito grande, a gente tem que parar para pensar nisso. Né? A gente tem que parar no impacto que dá no absenteísmo de trabalho, o que impactou na vida dessas pessoas. Então, um incêndio, uma tragédia dessa envergadura, ela impacta muito na vida das pessoas. Então, a gente para pensar e temos que nos pautarmos para poder chegar a um consenso sobre a prevenção no nosso estado e no Brasil como um todo. O pessoal sempre pergunta: não seria bom uma legislação nacional, para poder que abranja todo o território brasileiro, né, e que todo mundo cumpra? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque se uma legislação estadual ela já é complicada para cumprir, né, a gente sabe, em muitos municípios que não tem nem corpo de bombeiro, aí o bombeiro
talvez não tenha nem como colocar, porque depende do número de habitantes para poder colocar um pelotão, uma companhia, um batalhão. E também tem o problema do efetivo do bombeiro, né? Nós temos que atentar para as dificuldades que tem no nosso estado, até no nosso município. Então, a nossa legislação de prevenção estadual, até onde ela atinge, quais os rincões de Minas que ela atinge. Entendeu? A gente viaja muito aí, a gente vai em cada cidade, que a gente, cidade de 5 mil habitantes aí, que é mais de 80% dos municípios mineiros, a gente não vê um extintor de incêndio. Quando vê, é um ou outro. E você vai olhar o extintor, ele está vencido há 5 anos, 10 anos. Entendeu? Então, a tragédia que veio do Canecão Mineiro, ela foi um pontapé infeliz, né? Porque veio com a tragédia para a legislação de Minas Gerais ser colocada em prática. Entendeu? O Arthur vai falar mais disso à frente aí, né? Na exposição dele, mas a tragédia foi 24 de novembro, se não me falha a memória, 29 de dezembro foi publicada a Lei de Prevenção contra Incêndio. Publicou a Lei de Prevenção contra Incêndio, maravilha, Estado de Minas Gerais agora tem uma legislação de prevenção. Só que demorou 5 anos para vir o decreto que regulamentasse essa legislação. Então, quer dizer, só em 2005 que veio uma legislação de prevenção contra incêndio. Né? Então, a gente tem que parar para pensar qual o impacto da tragédia do Canecão Mineiro no estado de Minas Gerais, na legislação de prevenção, na mudança de paradigmas, na mudança de condutas, na nossas forma de pensar, de segurança, de prevenção. Né? A gente, assim, nós ainda temos muito problemas de compatibilidade, por exemplo, com a arquitetura. Eu pego vários projetos de arquitetos que, quando eu dimensiono o sistema preventivo e mando para ele, não, mas o extintor não pode aqui, eu vou esconder esse extintor, vou fazer ou esse hidrante, não, eu não quero essa botoeira vermelha aqui. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda a se melhorar. E tem que começar lá no banco de escola, lá na escola infantil, né, ou pré-escola. Hoje, tem hora que eu fico perdido com isso, né, apesar de coisa, eu fico perdido, que agora tem 9º ano e tal, então tem que se começar a partir dos 5, 6 anos de idade, 7 anos, ou alguma coisa assim, já começar a incutir nas crianças da pré-escola. Pré-escola não, alguém puder me ajudar aí, é escola fundamental, né? Que agora fundamental. Fundamental agora. Começar a incutir. Eu lembro bem que o Elmir, lá em 2013, ele fez um trabalho de faculdade lá do PCC. Se eu estiver errado, Elmir, você pode me corrigir. E era baseado nisso, entendeu? Nós conversávamos muito sobre isso lá em 2013 já, ou até antes, né? Fazer uma cartilha ou ter um programa educacional voltado de prevenção para a área do ensino fundamental, para que já aí a gente vai mudar a cultura prevencionista, né, da nossa população. Então, assim, eu estou procurando ser assim breve, né, e sem ficar rodeio, ser mais incisivo, porque o Arthur vai falar muita coisa ainda da legislação, algumas coisas. Né? O Canecão Mineiro nos trouxe ganho de legislação. Né? Mas a legislação ela trouxe ganhos para a gente atuar na segurança das edificações? Será só por termos uma legislação de prevenção contra incêndio e uma edificação ter um projeto de incêndio, ter um AVCB, essa edificação está segura? Eu lembro bem do nosso ilustríssimo professor Claré, uma de suas aulas que eu assisti
lá na UFMG, na arquitetura, ele disse o seguinte, resumindo, a gente elabora o projeto, você tem que perguntar para o seu cliente, que ele vai assustar. Você quer elaborar um projeto de centro para o seu empreendimento? Você quer... Qual o mínimo de vítimas que você quer ter aqui, se caso aconteça o sinistro? Porque nós temos que trabalhar o seguinte, adianta ter um extintor de incêndio se a pessoa não sabe usar? Adianta ter um hidrante se a pessoa não sabe usar? Você pode ter os melhores sistemas de prevenção na edificação. Se você não tiver quem saiba usar, ou se não tiver ninguém treinado ali para poder ajudar as pessoas a abandonarem a edificação. Porque a gente sabe que num incêndio, o pânico e os produtos da combustão matam mais do que o próprio fogo. É sabido isso. Eu fui bombeiro, a gente sabe disso. Então, a gente tem que pensar nisso, dessa cultura, treinar a sua população que trabalha na edificação para orientar os visitantes. Você tem que treinar os ocupantes para usar o extintor, para usar o hidrante, né? Então, não quer dizer que você tem o AVCB, a pessoa hoje quer o AVCB para estar regular perante os órgãos regulamentares, né? Eu faço um paralelo, o Gustavo dá mais da tempo aí, o pessoal da área de segurança do trabalho. Você reporta lá em 78, se não me falha a memória, quando saiu a legislação de segurança do trabalho, o pessoal só queria cumprir a legislação para ficar com a documentação legal perante aos órgãos. E hoje eu vejo que a legislação de prevenção também é isso para a maioria dos empreendedores, não são todos, a gente não vai, a gente tem que separar um pouco o joio do trigo, mas muitos dos empreendedores só querem o AVCB para ficar legal, para poder liberar a venda dos seus empreendimentos, entendeu? Então, eu deixo aqui assim, o meu recado, né, para a gente poder discutir mais à frente aí com a turma, o impacto, né, que é o nosso tema aqui hoje, da tragédia, eu falo em Belo Horizonte, né, do Canecão Mineiro de Minas Gerais, porque daqui uns dias a gente vai falar do impacto da tragédia da Boate Kiss. Então, hoje a gente tem que ver o que foi de ganho, o que melhorou, né? O Alisson vai pontuar algumas coisas para nós aí, com a tragédia do Canecão Mineiro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, com relação à segurança das edificações e à legislação de prevenção contra incêndio, né? Então, eu deixo aí aberto aí a pergunta aí que o Gustavo vai mediar, para o Alisson já entrar com a parte dele. E desde já agradeço a participação de todos, tá? A MEI, hoje a MEI está aí assim, lutando com unhas e dentes para poder ter um diálogo aberto com o bombeiro, para poder apresentando sugestões na mudança da legislação. Então, a MEI hoje, ela está fazendo uma diferença na nossa área de prevenção. Bem, porque apesar muitas vezes o bombeiro nem nos escutar, né? Mas a gente fala, a gente grita, uma hora eles nos ouvem, entendeu? Como nos ouviram várias vezes, né? E todas as vezes que eles nos ouviram, houve mudança na legislação para o bem da segurança da edificação e para o bem do entendimento da legislação. É isso? Então, eu deixo aí a palavra aí com a Alisson, agradeço os senhores, e a gente vai continuar aí fazendo essa análise e dessa triste, né, triste tragédia de incêndio, né, que eu estou colocando, porque outras tragédias aconteceram, mas na área de incêndio, que é a nossa área. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. O Gustavo, fica com você aí, tá bom? Ô, Túlio, obrigado. É importante as suas falas, né? Vou passar para o Alisson agora, mas contextualizando isso, né? Por exemplo, né? Os maiores acidentes do trabalho do Brasil são Minas Gerais, né? Primeiro foi
o acidente no atual Expo Minas, né, em 71, agora o Córrego do Feijão. Né? Aí Exatamente. tivemos o Canecão Mineiro, depois, num acidente similar, né, um incêndio similar, a Boate Kiss, que também impactou. Né? Então é importante esses marcos históricos, para que não. O mais importante que eu falo até nas minhas aulas, por exemplo, não é a gente ficar procurando culpados. É a Não, gente evitar a recorrência, porque na hora que a gente pega, por exemplo, o Canecão Mineiro e a Boate Kiss, vamos dizer, só muda o número de vítimas, a cidade, mas a questão é a mesma. Né? Volta a, né, vamos dizer, a questão de uso de fogos de artifício em local fechado, local sem a liberação. Aí vem na Boate Kiss, por exemplo, que fala, por exemplo, o extintor não funcionou. Não funcionou, não subutilizar. Né? Essa é a coisa importante. Mas, Alisson, seja bem-vindo. A bola está com você, né? Obrigado, boa noite a todos. Uma honra estar aí, podendo falar um pouco aí de segurança contra incêndio, né? E lembrar dessa data, né? De 20 anos, né? Na hora que a gente para pensar, poxa, já faz 20 anos que aquela tragédia aconteceu, né? E como o Túlio falou, né? O professor Claré até fala, né? A gente muitas vezes chama de tragédia porque a gente não consegue, ou seja, para poder esquecer uma determinada coisa, ou seja, porque a gente não consegue dimensionar o impacto daquela ocorrência, né? E hoje a gente sabe que incêndios, eles são capazes de ser prevenidos, né? Então, com várias atitudes pequenas, com vários boa vontade, conhecimento, não ser um especialista, mas sim conhecer algumas coisas ou pontuar determinadas coisas, você vai fazer uma grande diferença na edificação. Então, me apresentando, meu nome é Alisson Ricardo, eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, atuo na área de incêndio desde 2003, né? Então tenho aí uma caminhadazinha aí, ainda estou engatinhando nessa área, né? Desse período todo a gente aprende muita coisa, mas a gente sabe que segurança contra incêndio é um outro universo de engenharia, né? E é um universo que contém vários universos dentro dele, né? Então, não é tão vasto, né? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente pesquise, é tão imenso esse universo que a gente precisa de ter parceiros, nós precisamos de ter colegas da área, nós precisamos de ter as entidades de classe engajadas, né? O CREA lá tem o grupo de trabalho, né? A AMEI é uma associação dedicada à área de segurança contra incêndio. Então, né, a Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, ela é isso, engenharia de incêndio, né? Ela foi criada para realmente dar tentar chamar a atenção dos profissionais da própria área para que tem que estudar, tem que batalhar, tem que conhecer, tem que sair dessa condição de achar que projeto de incêndio é só copiar, colar, que é só bloquinho. Não, é muito mais do que isso. Então, essa sempre foi a proposta da AMEI, desde quando nós criamos a AMEI em 2012, 2014, perdão. Desde 2014, nós tivemos essa proposta, nós estamos aí há 7 anos, né, nesse engajamento, buscando fazer com que haja essa como se diz, ter essa, divulgar conhecimento, né, consciência de prevenção, muito bem colocado pelo Turci, que é o nosso presidente. Então, eu sou diretor técnico da associação, né, e como diretor técnico, além de reunir informações dos associados e até de outros colegas que não são associados, mas também levar informação para o Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais.
né? Na tragédia do caso do Canecão Mineiro, eu estava até comentando com o Túlcio, eu estava no dia da tragédia, eu estava lá, numa outra boate, porque ela fica, naquela época, era um cruzamento ali, tá? Que é da Avenida do Contorno ou Avenida dos Andradas, né? Ali ela já estava mais ou menos já mudando ali o endereço, né? Ou a Via Expressa, como a gente conhece aqui em Belo Horizonte, e era num cruzamento, ela ficava num cruzamento. Então ela estava num lado e eu estava numa outra boate, na comemoração do aniversário de um amigo, na esquina contrária. Então, eu vi o incêndio, eu vi a confusão que foi, aquilo que mostrou em Santa Maria aconteceu, só que a diferença é que lá em Santa Maria era uma rua menor, né? Uma rua comum, né? Aqui não, era uma avenida. Então, e o córrego do Arrudas, né? Passa no meio dela, então era uma avenida de 3, 4 faixas, mas assim, pensa numa avenida toda, né, fechada e totalmente dominada por 2 quarteirões, 3 quarteirões, dominada por gente e viaturas. Então era um verdadeiro campo de guerra. E eu vi o incêndio, nós, né, saímos, né, aos outros estabelecimentos, né, foi solicitada a evacuação por uma questão de segurança, por causa do caos de trânsito que foi gerado. Então eu me lembro bem dessa questão do incêndio do Canecão. E aí, em 20 anos, né, o que aconteceu, né? Quais foram as consequências? A mais, né, assim, a que mais evidenciada e que foi o crítico foram os fogos de artifício, tá? Então, foi uma cascata, foi chuva de cascata, e aí nesse lançamento dos fogos, né, atingiu o, como é que fala? O suporte de iluminação que ficava em cima da parte de palco, né, e gerou um grande curto nos holofotes lá em cima, e junto com a cascata foi pegando fogo na parte elétrica e aí atingiu a, a espuma termoacústica. Então, na hora que você faz essa análise e compara com a Boate Kiss, um paralelo entre as duas tragédias, é a mesma coisa. Foi o mesmo ponto de partida, fogos de artifício em ambiente que não precisava de ter esse tipo de situação, que não é permitido esse tipo de artefato ser disparado, né? Então começou aí. E aí vem o outro paralelo. Aí foram usar o extintor de incêndio, que nem o Gustavo colocou. O extintor era adequado, a pessoa sabia utilizar o extintor, aquele extintor estava devido com a manutenção realmente em dia, né? E aí você vai ver qual que é o extintor que eles usaram, CO2. E assim, o cara dá para ver direitinho numa das imagens, num dos vídeos, né? Em YouTube aí vocês vão achar isso fácil. Então mostra lá a pessoa tentando fazer o disparo com CO2. E todos nós que somos da área de prevenção sabemos que você utilizar um equipamento de extintor de CO2, você tem que estar muito próximo do foco do incêndio. Então ele estava disparando e os holofotes estavam lá, a 5 metros de altura. Nunca que ia chegar. Então na hora que ele soltou, fez aquele, né? Foi aquele gás, aquela fumaça, ela foi dispersando e nem chegou perto e praticamente ela foi, né, dispersada devido à amplitude, né, à altitude em que estava o foco do incêndio. E aí se tornou um incêndio por completo em questão de pouco, né, em questão de 1 minuto e meio, nós já tínhamos um incêndio já generalizado por causa da forração termoacústica, né? E aí vem outro paralelo, aí a evacuação, portas de emergência trancadas,
né? Havia uma nos fundos e uma lateral, todas elas acorrentadas, não estavam nem trancadas, estavam acorrentadas. Isso está lá, isso foi divulgado, né? A porta de entrada principal parcialmente fechada, não, foi uma porta que que estava aberta, né? E muita gente que estava no fundo não conseguiu sair, até que tem uma pessoinha aqui, gente, de quatro patas, querendo me ajudar. Seu áudio caiu aí. Tá me escutando? Tô. Mas seu som diminuiu aí. O que aconteceu? A gata aqui puxou, Voltou. puxou aqui. Deu gato aí? Deu gato aqui. Então, uma das coisas que aconteceu nessa tragédia, né, é que numa outra porta de serviços, né, alguém chegou lá no meio, passou no meio da área de chamas, abriu a porta e ali eles tiveram como evacuar as pessoas que estavam pro lado do palco, que estavam no fundo do galpão. Então, então são coisas que você faz esse mesmo paralelo com a Boate Kiss, né? Outra situação, né? A questão de você ter profissionais, né? Os funcionários, os colaboradores naquela época, seguranças, pessoas que trabalham lá, não ter um treinamento é, apropriado de combate a incêndio. Então você passa a ter esse tipo de situação, né, demonstrando que não só em locais de reunião de público, mas determinados tipos de atividades, nós precisamos de ter as pessoas um conhecimento sobre como se portar naquela situação, né? Então foi onde começou também a vir muita discussão sobre ter o profissional bombeiro civil, teve muita discussão sobre isso. E aí veio o que o Tuss falou, né? Aí começou o que a gente chama, né, não só na segurança contra incêndio, mas em todas as atividades da engenharia, a chamada caçada às bruxas, né? Então começou a ter pressão em cima do corpo de bombeiros para saber, afinal de contas, lá estava regularizado, tinha projeto, tinha a licença, né? Naquela época não se chamava não se chamava AVCB, chamava Carta de Liberação, né? Então, logo em seguida teve a publicação da lei estadual, né? Aí veio o decreto que só foi entrar em vigor, né? Era para entrar em vigor em 2005, mas teve uma prorrogação para 2006. E aí em 2006 começou. Hoje, né, nós estamos com uma legislação de 15 anos no estado. E aí, porque tem uma legislação, a prevenção está melhor, está pior, está mais ou menos? Aí é tudo uma questão de essas análises que a gente tem que fazer, né? Sim, se for olhar em termos legislativo, cobrança, regularização, nós passamos a ter uma lei estadual. Então, você pode ser lá né, na Conchinchina do estado, você tem que ter a regularização da edificação. Não interessa se o município tem, né, 10 habitantes ou se ele tem 1 milhão de habitantes. Então, você tem a obrigação de ter essa regulamentação. Essa regulamentação acontece, né? Quais são as informações estatísticas que nós temos hoje para nos subsidiar? Não temos. Recentemente, eu fiz, né, o pessoal acha que a gente, né, por a gente falar, é, às vezes participar de alguma palestra, fazer live, acho que a gente não aprende, já sabe tudo. Não, a gente tem que estar sempre estudando. Então, e é assim, segurança contra incêndio, segurança do trabalho, é um outro universo de engenharia. Então, tem todas as suas nuances. A de incêndio é a mesma coisa, a gente tem que estudar. Então, eu estava fazendo um curso e um professor lá do curso falou uma coisa que eu já cansei de falar lá na MEI, já cansei de falar isso para o Corpo de Bombeiros, né? Gente, temos que ter estatística. E o professor falou: nós, no Brasil, nós não temos estatística de nada da parte de segurança contra incêndio. Por quê? Ninguém sabe explicar. Ou tem uma explicação, né? Quem já trabalhou em órgão público sabe que quando fala assim em estatística, todo mundo vê como uma crítica para lá
de negativa, de uma crítica para lá de negativa e destrutiva, né? Acha que a estatística vai provocar um problema, né? Vai denunciar que aquela entidade ou aquele órgão não está fazendo o serviço. Depende da estatística que você está fazendo. Então, estatísticas que a gente precisa. Por exemplo, afinal de contas, a nossa legislação ela está sendo benéfica, né? Nós estamos tendo edificações que estão se regularizando. Deixa eu puxar aqui que a filhotinha aqui tá tensa. Então, nós estamos tendo edificações que estão se regularizando e elas estão conseguindo se regularizar. O tempo de regularização, desde quando começa o projeto, passa pela análise, faz a execução, chama o bombeiro, faz a vistoria, obtém seu AVCB. Essa latência, ela está sendo muito longa, ela está sendo curta, ela está sendo interessante, não está? Então, são informações importantes. Isso não quer dizer que o Corpo de Bombeiros está trabalhando mal ou trabalhando ruim, muito pelo contrário, o avanço do Infocip, o sistema digital, ele é pioneiro, está sendo copiado aí desde quando ele foi lançado em 2013, em 2012, né, ele foi lançado, ele passou a ser o sistema de referência. São Paulo usou ele como base, outros estados já procuraram o Corpo de Bombeiros, agora Rio de Janeiro quer fazer um sistema digital, eles estão procurando o Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais e de São Paulo, porque são os dois sistemas que são assim robustos e que fazem o que eles querem, que resolve o problema que eles precisam. E eles estão tendo dados estatísticos disso, mas não estão tendo aqueles dados que são importantes. No outro dia mesmo a gente fez na AMEI uma pequena pesquisa. A gente não chegou a divulgar porque foi uma pesquisa assim que foi de momento, né? Pegou todo mundo meio que desprevenido, mas é uma pesquisa que a gente tem vontade de fazer ela de uma forma mais ampla. E a gente simplesmente perguntou: quantos projetos você tem desses projetos simplificados, né? Desses procedimentos sumários ou projetos técnicos simplificados, que são os PTS, e quantos que você tem de PT? Desses projetos, quantos que você já tem AVCB e quantos que você de um e de outro? Então a gente começou a fazer esse tipo de pergunta para a gente ter uma noção do que estava acontecendo com os nossos associados. Por eles a gente tem, né, consegue, né, aí estatisticamente você extrapola isso e a gente tem uma percepção. Então, quais foram os resultados que a gente chegou? Resultados interessantes. Aí é onde que a estatística começa a ter o seu fazer valer a pena. Então, a gente pegou e descobriu, por exemplo, que quase 75% dos projetos técnicos simplificados já tinham AVCB. E começamos a descobrir que 50% dos projetos técnicos, né, que são os raizão mesmo, que tem que ser analisado pelo Corpo de Bombeiros, tem que ser executado, tem que passar por vistoria, aquela confusão toda, 50% tinham AVCB. Beleza, isso num certo universo de um grupo de profissionais, né, pertencentes a uma associação que tinha um X volume de projetos lá e tal. Aí a pergunta que é o seguinte: afinal de contas, tá, nós estamos falando dos projetos que foram protocolados no Corpo de Bombeiros, mas quantas edificações o Estado de Minas Gerais tem? Quantas edificações precisam de AVCB? Não é estabelecimento, nem CNPJ, empresa de endereço fiscal, endereço domiciliar, não. É prédio, que segurança contra incêndio é prédio. Então, quantos prédios, edificações, espaços destinados ao uso coletivo precisam de AVCB? Ninguém sabe quantos prédios tem em Minas Gerais. E aí, de novo, aí você vai lá, pega uma informação aqui, pega uma informação ali, aí você chega em alguns números. Aí esses números estão, né, muito pontuais, vamos dizer assim. Aí você trabalha estatisticamente, faz um extrapolamento. Então, nós chutamos, e é um chute que talvez seja baixo, nós estamos chutando em torno de 700 mil edificações no estado de Minas Gerais. Pegando aí a pesquisa que a gente fez, nós estamos num chute falando em torno de 120 mil edificações que foram protocoladas.
e que desses 120 mil, só 60% tem AVCB. Mas 120 mil em 700 mil edificações é um número totalmente diferente. E 60% de 120 mil das 700 mil edificações no estado de Minas Gerais, num chute baixo, né? E aí a gente está tendo que jogar a nossa estatística para baixo, né? E fazer algumas compensações. Nós estamos chegando aí a 5%, 4%, 3,5% no estado de Minas Gerais. Aí você fala assim, será que nos outros estados, igual São Paulo, né, que já tem há muitos anos, né, nos outros, será que é diferente? Será que essa estatística deles lá é melhor do que a nossa? Será que em outros estados que têm legislação mais recente, será que lá também a coisa está fluindo bem? Então, são informações estatísticas que você vai falar assim, numa legislação como Minas Gerais, que tem, né, seus singelos 16 anos aí, que ela está, né, indo já para os seus 17 anos, e que você só tem 5% das edificações com AVCB, isso mostra que tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que está faltando. Então, a integração dos órgãos precisa melhorar. O InfoCip levou essa meta, né? Ele conseguiu fazer isso, mas ele ainda não consegue reportar aos órgãos. Ele recebe. O InfoCip ele recebe informações, mas ele ainda não reporta informações para os órgãos. Ou não tem quem pega essa informação e gerencie ela para falar assim, opa, vão ser mais, ó, o pessoal está ficando muito assim, meio ambiente, as licenças estão vencendo e o pessoal está demorando demais para poder renovar as licenças, a VCB, ué, no outro dia a gente ficou sabendo, no próprio CREA, teve uma palestra lá, nós ficamos sabendo lá, né, que eles tinham dos AVCBs provisórios, 350 mil AVCBs vencidos, depois de um ano, quando começou com a história do AVCB provisório lá em 2012. Em 2011, na verdade. Começou em 2010, mas em 2011 que o negócio alavancou. Em 2012 chegaram à conclusão, tem 350 mil AVCBs provisórios vencidos depois de um ano, que eram obrigados a serem renovados. Isso é estatística. E isso mostra o quanto. Aí só de 350 mil provisórios você já começa a pensar: vamos cortar aí um pouquinho, nós já vamos chutar aí umas 300 mil edificações fáceis, das que fizeram o protocolo para obter o AVCB provisório. Então, finalizando aqui a minha. Depois eu vou falar sobre esse AVCB provisório. Isso. Tá? Então, finalizando aqui, eu falo muito isso na AMEI e falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Informações estatísticas vão ajudar a gente muito, mas muito mesmo, né? E outra, que nem o Túlio falou, lei. Ter uma lei significa que nós estamos seguros? É aquela coisa, a gente tem que entender que o AVCB é uma meta de segurança que foi alcançada. Você chegou naquela meta e ali está um mínimo de exigência. O que você tem que fazer depois disso? Continuar se mantendo naquela meta, porque se você falhar, você fica abaixo da meta, e aí cai aonde a prevenção falha. E aí é o quê? A manutenção periódica. E isso não é só na segurança contra incêndio. O Gustavo é engenheiro eletricista, o Marcelo é engenheiro eletricista. Hoje a gente sabe, toda vez que você vai ver notícias sobre incêndio, curto elétrico. Mais de quase 90% dos incêndios atuais são curtos elétricos por causa de quê? Falta de manutenção nas instalações elétricas. Então, isso já é uma estatística que a turma da elétrica já tem e que precisa ser resolvida, entendeu? Então, e que gera um incêndio, e aí entra nós ali. Então, pessoal, é isso. O Canecão Mineiro, o que ele trouxe? Benefício, a legislação, o sistema digital, uma certa integralidade, você poder ter que, todo lugar de Minas Gerais, ter que fazer a regularização. Mas ainda tem muito que ser caminhado, ainda tem muito para a gente conseguir isso. E isso é uma integração de órgãos, isso é uma consciência preventiva, cultural, que nós não temos em nível Brasil, nós não temos em nível estadual e nós não temos em nível
municipal e poucos de nós têm isso individualmente, como pessoas. Então, nós precisamos de melhorar, começar em algum ponto. Agradeço aí, desculpa aí ter ultrapassado aí. Não, sem problema. Eu vou passar aqui a primeira pessoa aqui que levantou a mão, que é o Jefferson Diego. Jefferson, faça sua pergunta aí nós continuamos aí. Se alguém quiser perguntar via chat, também fica à vontade. Tá à sua disposição. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Alisson, eu estava ouvindo o que você estava comentando aí, e tanto no acidente da Boate Kiss, como lá no Canecão Mineiro, tinham portas fechadas. Pensando sobre como funciona mais ou menos na aviação, um avião militar, ele tem um paraquedas, né, que serve para garantir a segurança do piloto, mas ele é a última linha de defesa contra a queda, né? Eles treinam o piloto e a perícia do piloto, o bom funcionamento da máquina é mais importante do que o paraquedas em si, que é utilizado só em último caso. Você acha que falha para a gente aqui na nossa filosofia de acreditar que o projeto de combate, de prevenção e combate ao incêndio tem que ser a primeira linha e que os projetos, desde a concepção da arquitetura, já falham por permitir que as saídas de emergência, por exemplo, possam ser utilizadas como fuga para quem quer sair sem pagar, e por isso faz com que os empresários mantenham elas fechadas para evitar furto? Jefferson, boa noite. Opa, boa noite, agradeço aí a pergunta aí, muito oportuna. Jefferson, vamos lá, projeto de incêndio, né, quando ele é aprovado pelo corpo, vamos lá, quando ele é concebido, né, o que é um projeto de incêndio? É um papel. O que é um AVCB? É um papel, tá? Então são papéis, que tem lá um monte de rabisco e um monte de coisa, pronto. Muitos acham que por ter o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, pronto, a segurança contra incêndio está garantida. Não, você apenas tem ali num papel a retratação de situações que foram avaliadas por um profissional e regras sobre o dimensionamento daqueles equipamentos e regras de adequação, chamando a atenção para adequações que precisam ser feitas na edificação. Então, isso já é um primeiro ponto. Mas se aquele projeto não for executado, ele vai ser um mero papel. E vai ser regras que estão ali dando o norte, né, para se conseguir essa meta de segurança e vai ficar ali no esquecimento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o problema realmente cultural, prevencionista, que nós não temos como população brasileira. Que nem você falou. Então, assim, não só numa concepção de boate, né? Vamos falar numa concepção de uma edificação como um todo. Qualquer edificação, vamos pensar, vamos sair um pouco de boate, né? Porque a gente está falando em aglomeração. Vamos falar de cinema. Uma coisa mais um pouco diferente, né? Onde você não tem que se preocupar com essa questão da pessoa não pagar, tá? Então vamos falar de cinema. Então, no cinema, tem X pessoas e tal. Mas e aí? Não, mas eu quero que quando a pessoa sair do cinema, eu quero que ela passe ali em frente à lanchonete da área do cinema, para ela consumir. Isso é um exemplo. Quando eu for fazer um supermercado, eu quero que o supermercado tenha uma área e eu vou restringir um pouco da saída, porque eu preciso que as pessoas passem pelo caixa rápido. Então, essa questão do pagar ou não pagar, ou do direcionamento que você quer da sua atividade, da atividade que está sendo explorada, é o que faz com que as coisas aconteçam e deixe de acontecer. E muitas vezes, onde que está o problema? Que nem você colocou, deveria ser a última coisa, a gente usar os sistemas preventivos, usar extintor, hidrante, tem que ser a última linha, né? Mas tinha que ser mais fácil que a pessoa sair dali, não só sair dali, tinha que ser mais fácil na arquitetura
procurarem nós que somos da área de incêndio, um profissional da área de incêndio, para poder auxiliar nessas informações de, olha, você precisa de uma largura maior, você precisa de portas aqui abrindo no sentido de rota de fuga. Ó, essa sua rota de fuga está fazendo muito zigue-zague, tá fazendo muito labirinto, né? Vamos pensar numa coisa um pouquinho mais linear, né? Menos labirinto. Então tá faltando isso, né? Recentemente a gente estava conversando e um pessoal estava desesperado, um hospital no interior, hospital municipal, né? E o que nós tivemos aí na pandemia, né? A pandemia aí, o que revelou a pandemia? Que nenhum hospital privado e particular está preparado para incêndio. Nós tivemos só assim, pelo menos o que foi relatado, que eu conto, assim, que eu me lembro de ter sido noticiado, foram 7 ano passado. E esse ano já foram mais uns 3, 4. Então, ano passado, do início da pandemia até o final, foram 7. Esse ano, do início do ano até onde eu me lembro, foram mais 4 ou 5. Então, na hora que você para assim, você pega 7 com mais 4, são 11 hospitais. E todos privados, independente se era privado ou público. Então, e aí o que você vai ver? Nenhum deles preparado para isso. Nenhum deles tinha largura de escada apropriada. Nenhum deles tinha largura de corredor. E aí nós foram perguntar coisas para nós, porque agora tem a norma brasileira de segurança contra incêndio em estabelecimentos hospitalares. Uma norma que, assim, muito bem feita, muito bem redigida, muito bacana a norma, mas muito fora da realidade. E você não consegue pegar nenhum hospital público e, dependendo do hospital privado que pegou lá um prédio abandonado, e aí o cara comprou aquele prédio e transformou num hospital, você não consegue fazer a adequação daquele prédio para aquela atividade que é um hospital. Então, assim, aonde que está o problema? Está lá na conversa, lá atrás, onde que fala, eu vou fazer um projeto, chama a turma do incêndio, junto com a arquitetura, junto com o estrutural, e vão conversar, porque o incêndio interfere em tudo, entendeu? Então, assim, o problema está nisso, e é cultural, né? O incêndio, eu falo, e aí tem um monte de gente, Jefferson, o incêndio é o último projeto contratado. Na hora que a gente pega o projeto, nossa senhora, a gente tem até aflição, porque tem que quebrar tudo. É incorporado, já está na terceira, quinta, décima É o laje. primeiro contratado e é o primeiro documento que eles querem para ser liberada a edificação. Para ser liberado. Ou então é o último que eles lembram, vem cá, aí, como é que eu resolvo isso daqui? Quebra a escada. Então é isso. Então eu acho que está faltando essa cultura Precisa realmente. de uma rampa, né? E igual você está falando aí, os prédios adaptados, por exemplo, aquela rede DOR, né, que está principalmente no Rio de Janeiro, está pegando vários flats, né, vários prédios comerciais e transformando em hotel. E aí você vai falar, por exemplo, como que eu vou fazer rampa? Aonde que tem escada? Mal tem uma escada, né, vamos dizer. E aí como adaptar isso? E é interessante isso, até comemorei esse mês, dia 11, né, que foi o aniversário da MEI, né, que nós estamos aproveitando aqui comemorando, e fiz 10 anos da defesa do meu mestrado, o Marcelo também fez nessa mesma área, sobre incêndios deflagrados por eletricidade. E aí a gente sempre escuta, né, igual você falou aí, que ao incêndio, o que foi? Foi um curto-circuito, porque é uma coisa que todo mundo aceita. É muito mais fácil eu falar que foi um curto-circuito do que... E é uma coisa muito plausível, por exemplo, é igual falou aí das dificuldades de estatística. E aí eu entreguei, na época, o meu trabalho de mestrado, que na época a internet não era tão, vamos dizer, tão forte como hoje, entreguei para eles e até hoje, né, nós participamos e tudo, nós até hoje não temos uma instrução técnica, não, vamos dizer, voltada para a eletricidade. A única que tinha, entre aspas, que era de para-raio, foi retirada por dificuldade de análise, né, vamos dizer. Então, e a gente aí na MEI vai tentando colocar, já junto com o CREA, né, de colocar essas coisas, mas a gente sente que tem
um pouco de resistência, e a gente tem que quebrar os paradigmas, né? E uma das coisas, igual falou o Turci aí bem no começo, aí é a questão da cultura. Não, se a gente começar a ter aula, por exemplo, de combate a incêndio, né, até de noções de incêndio, noções de segurança, né? Como que atravessa a rua, como eu não vou mexer numa faca numa criança e tal, isso aí já gera uma cultura que vai falar assim, oh, pai, por que aqui não tem um extintor? Por que o extintor está obstruído? Porque vai criar o conflito, né? Por exemplo, hoje uma criança ela já entra no carro e já vai para o banco traseiro e já senta na cadeirinha. Por quê? Ela recebeu uma cultura, ó, você vai aí na cadeirinha chorando ou rindo. Mas vai. Mas vai, não tem opção, não é isso, Túlio? Você com os netos hoje, aí você pega o passado, por exemplo, não, eu por exemplo, né, só dessa, meu pai tinha uma caravana, a gente ia solto, jogado lá atrás, tinha um colchonete. Colocava até a criança no colo para ajudar a dirigir. Porque não contava, né, vamos dizer, o lugar e tal, e aí sair daqui para Guarapari numa situação dessa. Eu ia na chapa da Brasília. Deixa eu só assim, fazer os 2 comentários a respeito do que o Alisson falou. Se você não se importar, desculpa ter te cortado. Fica à vontade. Uma é sobre a estatística, né? E até o Marcos Mendes colocou eu vou até chamá-lo aí para falar. Ele colocou à disposição da MEI para auxiliar nos estudos estatísticos. Com relação aos 370 mil AVCBs provisórios, há uma ressalva a se fazer aí, né, Alisson? Porque o bombeiro dava, antes da legislação entrar em vigor, até para uma lojinha ele dava um AVCB. Então, não era esses AVCBs, que 370 mil, não se reflete a 370 mil edificações. Igual você colocou aí, que nós temos quantas? 700 mil edificações no estado? Nós estamos isso num chute. É um chute. E é um chute que... Esses 370 mil era aquela licença que eles davam de AVCB, que era aquele AVCB verde. Isso. Então, isso só para o pessoal entender, não se reflete que são 370 edificações que tinham AVCB provisório, não. Tá? Só para filme de estatística. Outra coisa, o Alisson falou sobre esses 120 mil hoje, que se reflete a 60%. Também, a gente não pode acreditar nesse número, porque o que acontece? Com o sistema informatizado, aqueles projetos de papel que estavam lá aprovados do bombeiro, a maioria foi pedido a migração para o sistema para renovação de AVCB. Verdade. E muitos foram pedidos migração para o sistema de InfoCip para atualização de projetos, para modificações de projetos. Então, a estatística ela não é a realidade do estado de Minas Gerais. Entendeu? O bombeiro tem estatística de quantas ocorrências de incêndio ocorreu, quantas de salvamento, de resgate, de prevenção contra incêndio, mas acontece o seguinte: ligou para o bombeiro, abriu um chamado, ele entra numa estatística de acordo com um código que tem, correto? Então, não, assim, a estatística teria que ter uma estatística quantos projetos de edificações deram entrada, porque lá no InfoCip tem o PET. O PET entra, como se fosse é o projeto. Não, gente, um evento temporário que ocorreu hoje, ele está lá no sistema como projeto analisado, como AVCB emitido, e ele é só de um dia, 2 dias, uma semana, entendeu? Então, assim, tem que ter uma estatística seguinte: quantos projetos de edificação de até 3 pavimentos deram entrada no bombeiro? Até 4 pavimentos, que hoje, como a gente tem até 1.200 metros e até 12 metros de altura, é um PTS, né? Então, a gente tem que ter uma estatística separada do projeto técnico, do PET. Não temos essa estatística. Eu falo que não temos, porque, assim, eu não estou lá dentro hoje mais, não sei como é que está lá do bombeiro essa estatística. Mas o que a gente vê aí no reflexo, quando fala que o bombeiro tem 150 mil projetos protocolados do bombeiro. Mas, espera aí, do InfoCip. Mas vamos analisar os tipos de projetos que estão no InfoCip.
PET, PTS, edificações de grande porte, de médio porte. Está protocolado. Tem a VCB, tá, mas tem a VCB. Ele foi renovado. Tirou a VCB. Daqui um mês você volta na edificação, 2 meses, já pode ter mudado muita coisa. Então, não tem, né? Igual eu falei, não tem uma fiscalização assim, em cima disso. Com relação, outra coisa que eu ia falar é com relação até a compatibilização de projetos com a arquitetura. Eu falei, o Alisson falou, o próprio Gustavo falou aí, e nós aqui, engenheiros, temos muito problema com isso, entendeu? O projeto de incêndio, o cliente já contratou lá o projeto. Primeiro, ele contrata a arquitetura para aprovar o projeto da Prefeitura Municipal. Depois que esse projeto está aprovado municipal, ele começa a contratar estrutural, elétrico, fundação, começa a contratar, e ele lembra, alguém fala com ele lembra, não, eu preciso do AVCB para liberar a venda dos meus apartamentos, ou para alugar os imóveis. Então, nós somos como o Alisson bem disse, a gente somos os últimos, e depois eles querem que seja o primeiro a ser aprovado, liberado, né, propriamente dito. Então, a compatibilização com a arquitetura é um problema seríssimo. Boa noite a todos. Boa noite. E tem uma legislação, se eu estiver errado, o Gustavo me corrija, deixa eu mentir sozinho. E os demais aí, colegas aí do fórum. Tem uma legislação... coloca no rabo, não, hein? Tem uma legislação que fala, eu não sei o número, mas eu já li, que fala que tem que ter, na cadeira de engenharia e de arquitetura, tem que ter uma cadeira, nos cursos, tem que ter uma cadeira de prevenção contra incêndio. A lei da Botkiss. A lei Botkiss. Exatamente. Entendeu? Mas é cumprido? Não. Entendeu? Não é cumprido. Sabe o que você faz, Tossi? Como nós brincamos aqui no começo, eu te chamo aí daqui a pouco. É colocado dentro da disciplina, por exemplo, de segurança, vamos dizer que tem uma disciplina de 40 horas, você imagina uma 40 horas para, vamos dizer, 40 ITs, né, vamos 44. Dizer. Então, se você gastar 1 hora por IT, não, por NR, né, porque é para segurança do trabalho, aí você tem uma disciplina que vai ter que mesclar de incêndio. Aí você, por exemplo, aí num curso de engenharia civil, você tem que falar de segurança em obra e falar de engenharia de incêndio, ou, né, vamos dizer, boa parte, por exemplo, eu fui professor de graduação aí, por exemplo, e aí eu tinha que mesclar isso dentro da sala, por exemplo. E eu ainda defendo uma coisa, que é a coisa que eu falo aí muito aí com o pessoal. Por exemplo, aprender, por exemplo, dentro, não só combate a incêndio, mas primeiro socorro. E aí a gente chega nas pós-graduações aí de segurança do trabalho, você pergunta ao aluno. Se eu der eu até brinco dentro de sala de aula, se eu der um AVCB aqui dentro de sala, né? E cair no chão, eu sou maior, né, gente? Aí o cara vai estar fudido, vai fazer minha remoção, né? Já era, já perdi. E se eu precisar ali de né, vamos dizer, um RCP, por exemplo, quem é que vai saber isso? Quem é que sabe, por exemplo, como usar um extintor? Quem é que sabe usar um hidrante? E aí que vem a questão, por exemplo, né? Nisso, né, brincando aqui, fazendo a propaganda aí do Elmir. O Elmir tá ficando rico, né? Treinamento 113 aí, ó. Ô, Gustavo. Né? Ele está usando aqui para fazer merchandising. Amanhã eu vou mandar uma boleta para ele. Deixa ele O que acontece? Outra coisa, trazendo do que você falou, a questão da engenharia de segurança do trabalho. Lá é 40, 60 tempos de aula para prevenção contra incêndio. E o cara tem lá prevenção contra incêndio e primeiro socorro lá na engenharia de segurança do trabalho. E o aluno quer sair de lá sabendo fazer projeto e chega aqui fora, acha que sabe de projeto de incêndio. Outra coisa que eu queria falar é sobre o culpado dos incêndios. Gente, todo incêndio, toda coisa tem que ter um culpado, entendeu? O culpado é o motorista que estava embriagado, ou então o culpado é o motorista que avançou o sinal.
no incêndio, a gente sempre falava o seguinte, é o curto-circuito. O curto-circuito é o culpado. Né? A parte elétrica pegou fogo na tomada, o notebook ficou ligado a noite inteira na tomada, hoje os celulares que ficam carregando a noite inteira, e o nosso, volto a falar dele, porque aprendi muito com ele, o professor Claré, uma vez também, em uma das suas aulas, ele falou, e com muita propriedade, né? Se você tem um sinistro numa edificação, voltando até a Boate Kiss e também ao Canecão Mineiro, que é o nosso foco aqui, os culpados até hoje não foram condenados. Pode ter condenado, vai ter em primeira e segunda instância, não tramitou em julgado. Quem perdeu nessas tragédias todas foram quem morreu e quem ficou com sequelas. Entendeu? Existem hoje muitas pessoas com problemas até hoje psicológicos, problemas de fazer cirurgia plástica. Então, aí o cara vai, voltando à fala do professor Claré, ele falou o seguinte, que a pessoa põe a culpa, ele chega para frente do juiz e ele fala o seguinte, meritíssimo, isso foi uma fatalidade. Ele usa exatamente essa expressão. Quem vai culpar a fatalidade? Entendeu? Então, assim, só quis dar uma pitaco aí nessas questões, para poder a gente puxar mais os colegas aí, para ver se o pessoal... Beleza. Dulce, deixa eu te interromper e colocar aqui primeiro o Marcos, que fez um comentário aí no chat. Marcos, pode fazer isso, ó, a sua situação aí, se apresente, fala, e daqui a pouco eu passo para o Elmir, porque senão nós vamos ficando aí com muito tempo e cansando o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Gustavo, a gente já se conhece, né? Você acabou vendo aí minha mensagem. Isso. Mas é um prazer estar aqui, né? Ouvir vocês aí, aprender com todo mundo. É muito bom estar com vocês. E basicamente me colocar à disposição, né, da AMEI, no sentido de auxiliar nesses estudos estatísticos aí, né? A gente pode contribuir um pouco nisso, certamente a gente vai poder contribuir. Mas é isso, né? No mais é agradecer mesmo. Muito obrigado pelas considerações aí. Aprendendo com todos. Prazer estar aqui. Marcos, obrigado. Prazer em reencontrar com você. Vou te mandar o link para você filiar a MEI. Já fiz, meu. Enquanto você estava falando aí, eu já fiz meu cadastro lá. Oh, boa, bem-vindo. Obrigado, viu, Marcos? Marcos Brito, obrigado também. Mas antes disso, Elmir, pode falar aí, Elmir. Eu brinquei com você e você não pode se defender. Ok. Boa noite a todos aí. Boa noite. Falei que ele estava barbuda lá. Bom, eu só gostaria de participar, né? Primeiro, é um prazer estar aí participando. Agradeço pelo convite. É bom rever os velhos amigos, ainda que seja online. Mas eu gostaria de estar dando uma parcela da minha contribuição aí também, porque eu estou recentemente fora, né, que eu saí do posto de bombeiros. Com relação à estatística, isso passar aqui no geral, um ponto de visão minha. O bombeiro hoje evoluiu muito com relação a essa estatística. Hoje, no site do Corpo de Bombeiros, pelo menos para quem está na ativa, tem acesso a toda a estatística do Corpo de Bombeiro hoje. O bombeiro hoje ele trabalha com a estatística, sim, trabalha mesmo com a estatística. Então, hoje ele tem lá quantos projetos que entrou, se é PTS, se é PT, quantas ocorrências que atendeu, se é de abelha, se é de incêndio, enfim. Qual que é o problema que eu vejo com relação a esse retorno, igual o que o Alisson colocou aí? Não é um problema de hoje, é um problema já antigo, e eu posso dizer que eu trabalhei na companhia de prevenção aí por volta de 2003, 2004, então já era um problema que já existia.
E uma das funções que eu tive na época lá na companhia de prevenção foi justamente trabalhar com esses retornos, né? Então, na época que eu trabalhava na companhia de prevenção, eu peguei ali 3 anos atrás e fui fazer esse levantamento manual ali na unha do batalhão onde eu trabalhava, de todos os locais aonde que foram vistoriados, aonde que entrou o projeto e o que tinha acontecido com aquilo ali. Então, eu fiz uma separação para me definir aonde que foi vistoriado, onde foi notificado, aonde que ocorreu o retorno, onde ocorreu multa, aonde que não ocorreu, aonde que está parado. E a maioria de todos estavam parados. Aí pergunta, por quê? Naquela época, o efetivo já era baixo. Hoje está muito pior. Então, o que eu observava naquela ocasião? O bombeiro ele retornava para fazer uma vistoria no local, aonde entra um projeto solicitando ali a vistoria do Corpo de Bombeiro, então a equipe tem prazo para responder, ela vai responder, ou no local que entra uma denúncia. Creio eu que hoje não mudou nada disso. Então, ou seja, se um cliente dos senhores entra com um projeto de prevenção e combate a incêndio, ou ele recebeu uma denúncia, o bombeiro foi lá, vistoriou a primeira vez, ou liberou o projeto pela primeira vez, se não ocorreu uma nova denúncia, ou liberou a VCB uma primeira vez e ele não procurou para fazer a renovação daquela VCB, o bombeiro não retorna. Ele não vai retornar. Ele só vai retornar quando o cliente dos senhores ou solicita a renovação do AVCB, porque por algum motivo ele precisa dessa renovação do AVCB, ou que ocorreu uma nova denúncia. Senão, o efetivo hoje ele não dá conta de atender essa demanda. E essa demanda de estar programando, viu, vistoria? Nós temos que retornar porque teve uma denúncia, nós já fizemos uma denúncia 60 dias atrás, já passou o prazo, vamos lá fazer a nova vistoria. Não tem efetivo para isso. Então, ele vai retornar onde? Ele retorna onde tem uma nova denúncia, ou no caso do AVCB, que foi liberado pela primeira vez, quando o cliente procura para fazer a renovação do AVCB. Aí a gente cai na questão da cultura, né? Foi muito bem dito aqui. Pegar aí um exemplo que já foi citado, a questão do cinto de segurança. Antigamente, como foi dito aí, era normal as pessoas andarem sem cinto de segurança. Então, isso começou a ser trabalhado principalmente com as crianças nas escolas, e hoje as próprias crianças corrigem o adulto, com a questão da cinto de segurança, com a questão das cadeirinhas. E como o meu papito falou aí, o Tussi, um dos casos que eu trabalhei era justamente isso, era que a gente tem que implementar prevenção, não só de combate a incêndio, mas como as condutas de primeiros socorros, nas escolas. Porque se a gente implementa isso nas escolas, principalmente nos primeiros anos de ensino, essas crianças amanhã vão ser adultos com comportamento diferente do nosso hoje. Uma das teses que eu defendi lá na pós, quando a gente estava lá na UNA, justamente foi o seguinte: nós estávamos no 10º andar, se soasse o alarme do prédio, quantos ali que estavam fazendo curso de segurança saberiam o que fazer? Então, o que acontece com o nosso cliente hoje? O nosso cliente hoje, eu me refiro aí às pessoas que procuram os senhores para fazer projetos de prevenção e combate a incêndio, eles não têm essa cultura. Eles procuram os senhores para fazer um projeto de prevenção e combate a incêndio simplesmente para cumprir para se regulamentar. E não estou preocupado com a segurança, como disse o professor Claré, muito bem dito, lembrado aí pelo o papito Mauro Tussi aí. Então, o cliente nosso hoje, ele quer o quê? Olha o bastardo. Eu só quero dividir. Olha o ciúme, sem ciúme. O cliente nosso hoje, ele quer o quê? Agora vamos fazer uma estatística dos nossos clientes. O que eles querem? Segurança, ou eles querem simplesmente cumprir a norma? Porque o cliente, quando ele quer segurança, realmente, ele está preocupado com quem vai fazer o projeto dele,
se o profissional que vai fazer o projeto dele tem um conhecimento realmente daquele conteúdo, vai fazer um projeto que vai se adequar à sua edificação. Se não tem, para estar trabalhando ali com medidas mitigadoras para atender o máximo de segurança possível. Da mesma forma, quando vai contratar um treinamento, ele está preocupado se a equipe que vai ministrar o treinamento vai ministrar o treinamento realmente bem feito, ou ele está simplesmente querendo regulamentar, cumprir a norma em ponto. Porque se a gente fizer uma estatística também em cima dos nossos clientes, a maioria deles só quer cumprir a norma. Eles não estão preocupados em estar fazendo um treinamento bem feito, renovar um treinamento, nem estão preocupados se o sistema de prevenção deles estão funcionando, se está ok, se vai renovar o AVCB, se eles têm que seguir todo o procedimento que precisa. Bom, é isso aí, é só uma contribuição rápida aqui que eu queria passar aqui do meu ponto de vista, né? Lembrando aí do Paulo também, lá da pós, né, Túcio, que falava com a gente o seguinte, baseado que combina muito aí com o que o Alisson falou. Quem tem o AVCB, ele tem o básico. Se fosse colocar aí como uma analogia, como o sistema de energia, os equipamentos que vem lá, esse equipamento, o nível de consumo de energia da classe A, da classe B, classe C ou classe D, quem tem o AVCB tem o básico e não tem o máximo de proteção, o máximo de segurança possível. Agora, o problema maior é que o pessoal que tem o AVCB hoje tem o básico e não estão preocupados em manter o básico. É uma visão que eu tenho. Eu creio que o pessoal hoje, a maioria, não se preocupa com a segurança. O pessoal, a maioria, se preocupa simplesmente em regulamentar. É ter a documentação para apresentar, adquirir seu AVCB e depois é aguardar uma nova fiscalização. E a fiscalização, ela não ocorre. Ou pegar fogo, né, Elmir? Ou pegar fogo. Aí a fiscalização não ocorre aí por motivos, creio eu já citei, questão de efetivo. O Estado, né, o Corpo de Bombeiro aí, quanto Estado, não tem efetivo suficiente para fazer uma fiscalização. Se a gente fazer uma analogia, quantos carros passam na rodovia federal que não estão em condições de estar transitando com a rodovia federal e não são parados por uma viatura da Polícia Rodoviária, né? Eu, recentemente, aí, transitei por algumas rodovias federais de estado para estado aí, em momento algum a gente é parado, não vê uma blitz nem nada. Então, ou seja, de um modo geral, não tem efetivo. A fiscalização, o brasileiro, infelizmente, se ele não aprendeu culturalmente que ele tem que utilizar o cinto de segurança, ele só vai aprender que ele tem que utilizar o cinto de segurança se tiver uma fiscalização e multando ele. Bom, é isso aí, Caseirão falar com os senhores. Um abraço e estou à disposição. Obrigado. Elmir, obrigado. Prazer encontrar contigo novamente. Só puxando o gancho aí do Elmir, né? E aí, juntando com o que o Jefferson perguntou, e ainda tem essa questão da manutenção, que o pessoal, né, igualzinho, aqui em Minas Gerais vale 5 anos, qualquer atividade, o AVCB tem validade de 5 anos. Aí na hora de renovar o AVCB, você chega lá, né, a turma que mexe com a execução fala isso direto, você chega lá, o sistema de hidrantes está todo podre, tem que fazer uma instalação de sistema de hidrantes novinha, porque o tubo já está furado, não teve manutenção, bomba, estourou, e aí qual que é o resultado? Se ele gastou, sei lá, 30 mil reais para fazer uma instalação de hidrantes hoje, aí daqui a 5 anos, isso tudo está sucateado, e ele vai gastar aí 50, 80, 70 mil reais para fazer um novo sistema, entendeu? Reinstalar o sistema de novo, sendo que se ele fizer essa manutenção, não ficaria por mais do que 1/10 do valor do sistema implantado. Então existe essa, infelizmente, é a cultura que a gente está tendo que mudar. E o Canecão Mineiro foi isso, tá lá na prefeitura, aí teve uma pressão em cima do bombeiro, aí o bombeiro mostrou lá, o projeto foi protocolado, foi notificado e não teve retorno. Então nunca foi aprovado o projeto deles lá, prefeitura emitiu alvará sem a liberação de bombeiro.
aí virou uma coisa louca depois. Aí nós temos hoje um laudo da prefeitura aqui de Belo Horizonte que é questionável, é um laudo questionável, está em segunda instância já como perdendo como inconstitucional, né? E às vezes só precisa de mudar uma informação no laudo, só precisa de pôr lá número do AVCB, ou número do projeto, ou número da licença provisória, ou número da dispensa de licença, né? É uma coisa simples, que você resolve um problema e a prefeitura fica certinha com a Lei Federal Boate Kiss. Então, são coisas que ainda precisamos ainda amadurecer e melhorar ainda aí em termos de legislação. Pessoal, obrigado, né? Obrigado, Alisson. Obrigado, Mauro. Então, vamos encerrar aí. Eu que agradeço. Obrigado aos participantes aí. Um abraço aí ao Vicente, Mauro, também da sua época aí. Ó, o Vicente é contemporâneo de Caserna, né? Jair Vicente. Conhecido, ele era conhecido mais como Araponga, né? Não sei se não pode falar isso não, que é bullying, hein? Elmi, você tá rindo, hein, Elmi? Agora você pode rir. Pessoal, assim, eu queria agradecer a participação de todos, né? Porque não é comemoração, não, é só lembramos, né? Aí, porque a gente não se comemora essas datas, né, da tragédia, mas igual o Alisson falou, houve a evolução da norma, né? Agora é trabalharmos para que elas continuem evoluindo e que as pessoas tenham cultura de prevenção, né, que é cultura prevencionista. Eu me lembrou muito bem aí o batalhão de trânsito tinha até uma transitolândia dentro do batalhão, onde ele levava as crianças para poder aprender regras de trânsito, né? E hoje, voltando para a nossa realidade aqui, a FEBRABAN, né? Federação Brasileira dos Bancos, estão fazendo propagandas aí contra esses como é que chama? Fugiu a palavra aqui agora aí os ladrões aí que estão roubando até o Pix, que agora é uma nova modalidade, estão roubando, e as empresas de fornecimento de telecomunicação, de TV a cabo, também estão fazendo propagandas aí a respeito de colocando as crianças para falar que, né, é roubo, é furto, que o pai tem que... dando uma lição de moral nas pessoas. E a gente tem que também fazer isso com a prevenção contra incêndio, né? Com a segurança do trabalho e outros mais, né? Então, eu ia estar aí trabalhando com treinamentos, eu do lado do escritório, de vez em quando aparece treinamento, a gente também faz, mas o Elmi, a especialidade dele é só treinamento. Então, e levar essa cultura da prevenção para as escolas, que aí a gente vai ter um ganho muito maior. Tá? Então, eu queria agradecer a todos. Obrigado pelo convite, né, para a gente estar falando, né, esse dia aqui. E nos colocamos à disposição aí para qualquer alguém precisar. A MEI, né, o Gustavo já colocou o link aí da MEI para quem quiser se cadastrar, filiar. Né, nós estamos à disposição lá, nós já estamos comemorando aí 7 anos, né, de muita luta, né, e um abraço a todos e muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Com Deus. Boa noite. Obrigado a todos. Uma boa noite. Depois eu comecei a estudar.